anunciamos Jesus, vai para o ar. Hoje fala-se muito em fazer a experiência de Jesus Cristo. E se pensa, eu vou fazer um retiro espiritual, ou vou ler mais a palavra de Deus, eu quero fazer a experiência de Jesus. E realmente há muito de verdade nisso. Quer dizer, entrar num clima de oração, de comunhão com Jesus, para fazer a experiência dele. Isso que Pedro nos ensinou. Vendo Jesus rezar, ele proclama: é o Cristo de Deus, o ungido de Deus, aquele que o Pai prometeu e enviou, o Messias. Portanto, não é possível fazer uma experiência de Deus sem oração. Sim, há muitas maneiras de a gente fazer a experiência de Jesus, de conhecê-lo melhor. Posso conhecê-lo na sua palavra, base até da oração. Posso conhecê-lo bem no amor ao próximo, na Eucaristia, no sofrimento, nos acontecimentos. Há inúmeras possibilidades de cada um fazer a experiência de Deus. Mas essa maneira, que foi a de Pedro e sem dúvida dos demais apóstolos, fazer a experiência da intimidade de Jesus na oração, essa é imprescindível. Por isso, nós temos que criar momentos de oração, que não virão automaticamente. Muita gente espera, na hora que tudo estiver calmo, que eu tiver feito isso, aquilo, aí eu vou rezar. Aliás, é uma característica. É só você que se colocar em oração que vem uma série de lembranças. Tenho que escrever aquela carta. Meu Deus, tenho que escrever logo, já devia ter escrito. Tenho que preparar aquela palestra. Meu Deus, tenho que dar aquele telefonema. Realmente colocar-se em oração é possibilitar que 1000 lembranças venham até nós. Isso é normal, porque nós não somos máquina que conseguimos desligar e de repente dizer, agora estou em estado de comunhão com Jesus, quero me voltar para Ele e o resto fica fora. A maneira que nós temos é de pegar todo esse resto, tudo aquilo que é a nossa vida, levar para a nossa oração. Quer dizer, fazer com que a nossa oração parta dessa realidade. Eu não posso pedir a uma mãe que está com um filhinho doente e dizer, agora esqueça o seu filho e se volte para Jesus. Como? Ao contrário. Como é que faziam as mães que tinham filhos doentes quando Jesus percorria os caminhos da Palestina? Levavam os filhos para ele. E é isso que deve ser feito na oração. Então, quando você realmente for rezar, leve a sua vida. Vá colocando tudo. Quando tudo já estiver nas mãos de Cristo, aí procure contemplá-lo a partir de sua palavra. Como é importante na oração a ajuda da palavra de Deus. Há em minha arquidiocese de São Salvador da Bahia, diocese e arquidiocese primária do Brasil, um programa que já é longo, de muitas décadas, de vários bispos que me antecederam, que se chama justamente Oração por um Dia Feliz, que é feito de manhã nas emissoras da arquidiocese, e que parte de uma passagem da Bíblia, um versículo do texto do Evangelho, que é lido em todas as igrejas, é lido, e a oração nasce daí. Quer dizer, a oração, que é uma resposta ao amor de Deus, nasce então da palavra de Deus. Então isso é muito importante, que depois, repito, levar nossa vida, ver o que Jesus tem a nos dizer e rezar com Ele com palavras que Ele nos ensina, que Ele coloca em nossa boca, com Ele nos voltar para o Pai. E aí sim, se alguém nos perguntar, quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo, pelo que eu aprendi em momentos de intimidade com Ele, é aquele que me ama, é o enviado pelo Pai, é a manifestação mais forte do amor do Pai por mim. É aquele que me ensina o caminho, me apresenta a verdade e que me dá a vida que não encontro em outros lugares. Como você vê, rezar não é tão difícil assim.
está ao alcance de todos, em qualquer situação, em qualquer lugar. Mas sempre vamos ter como base, como fundamento, a oração de Jesus ao Pai. E se nada tivermos para dizer, por que não repetir calmamente, contemplativamente, a oração do Pai Nosso? Sem dúvida, a oração que mais agrada o coração de Deus, porque nasceu no coração de seu Filho. Acreditar em algo que não se vê, descansar em Cristo e saber esperar. A fé é uma experiência individual e Adilson é um bom exemplo disso. Eu não consigo olhar na terra e não ver nada que não me refere ao céu. Porque eu caminho dia a dia, seja no trabalho missionário, seja dentro da construção civil, seja aqui dentro de casa, olhando para o outro e dizer, tudo que nós precisamos e desejamos constantemente é um dia estar do lado de Deus. Como pedreiro, ele passa a maior parte do dia trabalhando com o Pai. Na obra, ele zela pelo material e testemunha a fé movida pelo amor a Deus. Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Felizmente a gente ouve muito falar e até convidado a fazer isso, a levar algum material embora para casa, né? Um saco de cimento a mais, uma coisa. Então ser justo com isso, né? E cobrar o valor justo, ser digno daquilo ali, né? Ser justo nisso. Então viver a fé assim, ser um bom cristão ali, né? Fazer aquilo que é certo, aquilo que agrada a Deus, que vai deixar também o proprietário feliz, né? Casado há 10 anos com Luciana, eles se conheceram em um grupo de oração. Com 2 filhos pequenos, João Vitor e Natália, Adilson é um pai presente e se preocupa em ensinar a fé cristã para as crianças. Ensinar para eles o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, né? O que deve ou não ver na televisão, né? Ensinar eles que se deve rezar na hora de dormir, né? Um Ave Maria, um Pai Nosso, o Santo Anjo do Senhor ali. Então a gente vai ensinando para ele esses valores cristãos, leva-se, né, para os grupos de oração, onde fica no grupinho de criança. Então a gente vai passando. Então o Adilson pai, ele procura viver essa experiência com os filhos, né? Ele procura levar os filhos também a viver essa fé, né? Sim, ele é um exemplo tanto para meus filhos quanto para mim mesmo, né? Que assim, praticamente a gente é empurrado pelo Adilson, né? A família passou por uma provação neste ano, quando Luciana descobriu um tumor de 10 centímetros no ombro. Mas a fé não foi abalada. Como diz Paulo, nós sabemos onde colocamos nossa confiança, né? Vamos cuidar das coisas de Deus e Deus vai cuidar, porque ele já sabia, antes de eu agendar tudo isso, ele já sabia também que o tumor ia aparecer, né? Porque ele sabe de tudo. Nossa Senhora... Palestrante e animador de grupos de oração, Adilson também leva a palavra de Deus através de canções. Nas Ave Marias que hoje eu rezo, eu procuro levar na música, procuro levar nas mensagens, na partilha da palavra, essa vivência. Para aquele que está em casa, que ele é chamado a ser evangelizador lá na casa dele primeiro. E uma vez na casa dele, ele vai ser enviado também a evangelizar em outros lugares também. Ave Maria, cheia de graça. Deus é o alicerce da família de Adilson. E eu sirvo o Senhor não por aquilo que Ele me dá também, mas por aquilo que Ele é. Ele é digno de todo o meu louvor, Ele é digno de receber a minha oração, Ele é digno disso. Né? Do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores. Anunciamos Jesus, vai para o